Nani Quemelo, a informação que tu deu hoje nas redes sociais, a gente precisa repercutir aqui e trazer com mais detalhes. O Internacional, essa semana, está demitindo cerca de 50 funcionários. Então, o Internacional acabou demitindo entre a última semana e essa cerca de 50 funcionários, mais especificamente 40, 41, 42, mas que esse número pode sim aumentar até em torno de 55 pessoas, tá, pessoal? E por que dessas dispensas? E em que áreas elas são? Elas são em todas as áreas praticamente do clube. Áreas administrativas, área de marketing, comunicação, futebol profissional, capa, a questão das categorias de base também tiveram funcionários que foram demitidos. Então, em diversas áreas rolaram esses desligamentos, tá? E a gente lembrou muito daquele momento lá atrás, quando aconteceu isso na pandemia. Em maio de 2020, o Inter demitiu 45 funcionários. Em 2021, o Inter faz mais 2 levas de demissões. Uma em abril, que foi em torno de 60 funcionários, e depois em agosto, com mais 45. Dessa vez, a direção me disse que não vai passar aí dos 55 funcionários demitidos. E o motivo, tá? Economia. Em torno de 4 milhões em salários e encargos trabalhistas serão economizados no ano por conta dessas demissões. Não só isso, o Inter já tinha, antes, por exemplo, da rejeição do projeto de debêntures, uma lista de demissões que considerava necessárias ou importantes, pensando em eficiência, tá, gente? Então, sim, um grupo desses 40 funcionários que foram demitidos já seriam demitidos independente da questão financeira, mas um outro grupo foi sim pela questão unicamente de grana, porque o Internacional está passando por um momento muito delicado e precisa fazer esse corte de gastos. E aí, quando a gente publicou essa notícia, quando a Nani deu essa notícia, a gente viu a repercussão, assim, e primeiro ponto, né? A gente falando, meu Deus, parem de criar crise, estão inventando crise. Gente, para um segundo para pensar, que não é a Nani Quemelo que demite ninguém no Internacional, né? A Nani Quemelo noticia, ela dá notícias sobre o Internacional. Outro ponto, o Inter vive uma crise financeira, não tem como isso não é óbvio. O Alessandro Barcelos, os dirigentes, falam sobre isso todo momento. O próprio Alessandro Barcelos usou já o termo remédio amargo para se referir a ações que o Internacional teria que tomar em função da dificuldade financeira que vive o clube. Qual clube sem crise demite cerca de 50 funcionários numa tacada? O Internacional vive uma crise financeira, isso é muito nítido. Isso é muito claro, isso é evidente. Não é a Rádio Inferno que tá demitindo ninguém. E se a Nani não noticiasse isso, a única diferença que ia fazer é que tu não estaria sabendo sobre e talvez não tivesse a noção do tamanho da dificuldade financeira do Internacional. Essa informação e essa ação do Internacional, ela é um demonstrativo prático da dificuldade financeira que a gente vive. São mais de 40 que já aconteceram e outras, algumas que devem acontecer, chegando até ultrapassar esse número de 50 demissões. É um número muito grande de demissões. Então, não tem como a gente olhar para isso com naturalidade, com tranquilidade, porque isso demonstra o momento difícil que o nosso clube vive financeiramente. Claro que a direção falou também sobre a questão de que tem alguns lugares onde tinha gente demais, algumas pessoas que não precisavam mais estar dentro do clube, algumas que podem ser substituídas dentro desse processo de demissão e que devem ser substituídas por outros profissionais, né? Tem tudo isso envolvido também dentro desse processo. Mas agora um ponto que é muito importante sobre essa questão das 50 demissões de funcionários do Internacional e que muita gente se confunde. Tem, assim, todas as publicações que a gente fez sobre isso em todas as redes sociais, os primeiros comentários eram: mas o salário do Valência, mas contratou o Kaique Rocha, mas e o fulano de tal. Gurizada, se o Inter não tivesse contratado o Kaique Rocha, se o Inter tivesse vendido o Ener Valência, teria demitido 50 pessoas da mesma forma. Não mudaria nada. Nada. Eu sei que isso pode parecer estranho, pode ser esquisito para muitos de vocês, mas é uma coisa que a gente que trabalha com futebol já está acostumado a saber. Isso é do Inter e isso é o que serve para todos os outros clubes do Brasil também. O dinheiro do futebol é o dinheiro do futebol. O dinheiro da estrutura do clube e do quadro de funcionários é outra coisa.
São coisas distintas. O Inter poderia vender 5 jogadores hoje e que teria que fazer esse processo da mesma maneira. Porque o dinheiro do futebol tá ali para ser reinvestido no futebol. Sabe, é claro que quando a gente vê, tá entrando uma baita grana, tem coisa que se utiliza para pagar uma dívida, normalmente dívidas que são feitas para bancar o futebol. Quando a gente vai falar desse valor que a Nani trouxe aí de cerca de 4 milhões de reais em economia, depois dessas demissões, que sempre é muito triste, a gente não gosta de ver, e nem o Inter gosta de fazer, mas acontece, é um valor muito pequeno quando a gente fala do dinheiro do futebol. Mas quando a gente fala do dinheiro para administração do clube, para pagamentos de salários e tudo mais, é uma quantia expressiva, porque esse é um cálculo feito a longo prazo. É uma diminuição no quadro de funcionários que não é só para esse ano e não é só para a economia desse ano, mas para os próximos anos todos do Internacional. Até porque nesse ano o clube acaba gastando quando faz tantas demissões, porque paga todas essas rescisões. Então é um processo muito complexo e é custoso no primeiro momento, só que ele é pensado para longo prazo. Mas é triste, com certeza. Alguém tinha falado no começo da live ali, que eu tava muito sério hoje, que poderia ser algo relacionado a isso. E, cara, eu trabalhei por alguns anos no Internacional, tenho muitos amigos que trabalham ali no Inter, amigos que eu fiz durante o período que eu trabalhei ali. Alguns perderam o seu emprego e a gente sabe que, pensa tu gostaria muito de trabalhar no Inter, né? Tenho certeza. Independente da área, só de poder trabalhar no teu clube do coração. E o Internacional é um lugar onde tu recebe bem, onde tu recebe sempre em dia, onde tu tem plano de saúde, vários benefícios e trabalha dentro do Beira-Rio. Então é triste pra caramba. E o que a gente ouviu de representantes do clube também é que é isso, né? Ninguém gosta de ver um processo desse acontecendo. Mas eu volto a falar. Esse é um demonstrativo prático da nossa situação financeira. E é importante frisar, não tem nada que diminuir, tirar o salário de um jogador, vender um jogador, deixar de contratar um, faria para mudar esse ambiente. Falando da estrutura do clube, do seu quadro de funcionários, tá? Isso é muito importante ter em mente. Teve gente nos comentários dizendo também que os conselheiros e os caras da gestão não diminuem o salário deles. Gente, o presidente não recebe salário. Os vice-presidentes de futebol não recebem salários. Cargos políticos não recebem salário no Internacional. Conselheiros não recebem salário no Internacional. Aí tem um ponto que muita gente bateu também. Tinha que diminuir o número de conselheiros, isso sim. Tudo bem, a gente pode discutir isso, eu acho interessante pensar isso aí. Mas não influencia em porra nenhuma na questão financeira. Porque conselheiro não recebe salário. Isso é algo que, às vezes, a galera tem essa impressão de que, esses dirigentes ganham muito. Alguém comentou isso lá no nosso post no Instagram. Mas dirigente não ganha, tá? Agora, que a situação é triste, é pra caramba. E é muito triste, por além da questão da gente pensar nesses funcionários que vão estar nesse momento aí sem emprego, a gente pensar também na questão do nosso clube e ver que momento a gente está vivendo. O Internacional precisa, cara, para sair de um momento como esse, eu tenho uma opinião, eu quero ouvir Nani, quero ouvir o Tainan também, é ganhar um título. Precisa ganhar um título. Para sair de um momento desses aí, pode vender jogador pra caramba e tal, pode fazer as demissões, diminuir o quadro, diminuir custos. Se não ganhar um título, acaba sendo meio que enxugar gelo, sabe? Às vezes é melhor enxugar o gelo do que deixar ele derreter a esmo, pode ser. Mas se não ganhar um título, vai ser enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Exatamente, ainda mais que esse Campeonato Gaúcho, né, a gente tá colocando ele, pelo menos tá projetando ele como uma Copa do Mundo, né, porque é algo que a gente precisa defender primeiro o Octa, e é o campeonato que primeiro a gente tem a permanência do Roger Machado, e volta toda aquela história de ser um cara que conhece, a gente manteve toda uma espinha dorsal, pelo menos até esse presente momento, a gente ainda adicionou pequenos reforços, óbvio, a gente vive uma situação financeira muito complicada, a venda do Gabriel Carvalho certamente vai ajudar, a própria venda do Rômulo, quem sabe do próprio Gustavo
Prado, outra venda que o Inter ainda vai fazer nessa janela de transferências. Mas o Inter trazendo ainda um zagueiro nessa janela, depois, quem sabe até um lateral direito, que é o que a gente ainda já vai projetar nessa Redação Inferno, o Inter tem condições de ganhar esse Campeonato Gaúcho, porque a gente olhou para o lado nesse último meio de semana e a gente viu um rival que não tem lateral esquerdo ainda, que não tem zaga, que não tem lateral direito, que ainda é um clube que também está muito desorganizado, que fez uma partida muito pior que a do Internacional. A gente sabe que eles estão iniciando um trabalho, precisa ter uma certa paciência no outro lado. Mas ainda assim, é um campeonato onde o Inter tem totais condições de ganhar. E ganhando o Gauchão, o Inter vai ter uma tranquilidade. Essa informação, pelo menos, ela ficaria com menor peso. O Inter precisava enxugar. A gente está falando de uma economia de 4 milhões. Aí é uma economia importante que, obviamente, vai fazer que o Inter hoje está com uma folha de 12, 13 milhões por mês. É uma economia certamente importante. A gente sabe que, pelo menos até o final de 2024, o Inter tinha cerca de 500 funcionários. É uma informação muito triste, mas, obviamente, era algo que tinha que acontecer, ainda mais com a não aprovação das debêntures. Pois é, eu concordo com o Lucão, a questão vai enxugando, mas só o vencer título, né, resolve. E não é só vencer, na verdade, assim, não é só vencer o título, é ir longe nas competições, recebendo as premiações por isso. E o Inter, desde que o presidente Alessandro Barcelos está na gestão, né, tanto o primeiro quanto o segundo mandato, não conseguiu chegar nas suas metas orçamentárias em quase nenhuma competição. Né? E isso é muito preocupante, porque a gente não só não tá chegando nas metas orçamentárias, como na Copa do Brasil o Internacional não passa das oitavas. E tu não passar das oitavas, e em algumas, cair na primeira, cair na segunda fase, não te traz um retorno financeiro nem mínimo, né, do que era previsto. Agora, para esse ano, o Inter diminuiu as metas orçamentárias, né? O Inter, ele botou metas orçamentárias mais baixas, pensando nas competições do que nos últimos anos. Acho que justamente porque percebeu que botava uma régua muito alta e não estava conseguindo atingir. Então, o Inter acabou fazendo um balanço e diminuindo a questão das competições. Mas, assim, chegando longe em Copa do Brasil, chegando longe em Libertadores, ficando num G4 de Brasileirão, faz muita diferença para os cofres. Ano passado, o Inter teve a oportunidade de ganhar 3 milhões a mais e perdeu faltando 3 rodadas ali para acabar o Campeonato Brasileiro, né? Tanto que a gente dizia, pô, a única coisa ruim, ok, mas eram 3 milhões a mais. Então, eu pelo menos entendo que sim, chegar mais longe nas competições é o remédio para tudo isso. É o remédio para essa crise financeira do Inter. Além dos garotos da base, tá?